O dia 9 de maio de 1945 entrou para a história como o Dia da Vitória, quando foi assinado o Tratado de Rendição da Alemanha nazista. As forças do Exército Vermelho foram fundamentais para a vitória dos aliados. E neste ano celebramos os 79 anos dessa conquista. Quais foram as estratégias adotadas pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial? Por que a Rússia foi tão importante? Para responder essas e outras perguntas, a Sputnik Brasil conversou com João Cláudio Pitillo, historiador e especialista no tema. Por que a União Soviética teve esse papel gigantesco? Primeiro, pela sua organização social, por sua indústria estar voltada para fornecimento coletivo, para o desenvolvimento da sociedade, para a distribuição equânime dos bens e serviços. Isso é muito importante. E a outra é as táticas e as estratégias que o Exército Vermelho foi obrigado a desenvolver, já que a União Soviética estava enfrentando a maior força militar da história. O agrupamento de forças do eixo que invade a União Soviética é gigantesco. São uma quantidade enorme de tanques, aviões e o que tinha de melhor na indústria alemã foi direcionado contra a União Soviética. E a União Soviética amargou no seu período defensivo, 18 meses ali no período defensivo. Isso fez com que a União Soviética perdesse quase 20% do seu terreno, perdeu áreas industriais importantes, perdeu muitos homens também, muitos soldados. E isso obrigou a União Soviética a desenvolver uma tática de correria rápida. Ela tinha que deter o avanço alemão e precisava contra-atacar o mais rápido possível. Cada dia que o seu território passava na mão inimiga, a destruição aumentava, o terror aumentava, os seus recursos eram drenados. Então é de se observar que não só o empenho do governo, a participação popular, mas também o desenvolvimento de táticas e estratégias novíssimas que a União Soviética teve que produzir para dar conta do problema. Isso não foi só na sua frente oeste, foi também mais ao oriente, porque a União Soviética vinha sendo ameaçada pelo Japão desde meados dos anos 30. Então, lá no oriente também, os soviéticos tiveram que estar vigilantes e esse processo obrigou a União Soviética a criar e a desenvolver essas técnicas muito avançadas. Ao final da guerra, não obstante, o Exército Vermelho é o exército mais poderoso do planeta. Se nós formos levar em conta um exército convencional, já sem o advento da arma nuclear, o que a União Soviética produziu em quantidade e qualidade era muito superior a todos os seus outros amigos e inimigos. Com o esforço decisivo da União Soviética no enfrentamento dos países do eixo, ela também foi a nação do lado aliado com mais perdas humanas. Apesar disso, no Brasil sabe-se pouco sobre a importância dos soviéticos na Segunda Guerra. Por quê? Segundo Pitillo, as vitórias soviéticas foram censuradas no Brasil e, posteriormente, obliteradas pela propaganda anticomunista dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Bom, a União Soviética, por mais que aqui no Brasil o desconhecimento ainda seja muito grande, mas a União Soviética foi responsável pela destruição de mais de 75% das forças do eixo. Eu fiz um resgate aqui histórico, que é fruto do meu projeto de mestrado na UFRJ. Por quê? Eu, quando comecei a investigar, eu queria saber como é que o Brasil viu a guerra. O nome do meu livro é O Exército Vermelho na Mira de Vargas. Eu escrevo ele junto com o meu querido amigo, professor da UERJ, foi meu professor na licenciatura da UERJ, professor Luiz Edmundo Tavares. Esse é um livro que, quando eu comecei as minhas pesquisas sobre a União Soviética, eu me deparei com a dificuldade de fontes no Brasil sobre a participação soviética. Então eu vou entender que, desde 1935, quando houve o levante comunista no Brasil, uma tentativa de golpe de Estado, liderada pelos comunistas e com um certo apoio da União Soviética a partir do Comintern, o Brasil, o governo Vargas, vai passar a ter um ódio mortal dos comunistas e vai criar leis
draconianas, anticomunistas, extremamente reacionárias. O Partido Comunista vai ser posto em ilegalidade. Então, tudo ligado ao movimento comunista vai ser perseguido e censurado. Só que existe a guerra. A guerra embola o jogo, embola essa dinâmica, ainda mais com os comunistas na vanguarda. A primeira derrota do fascismo na história é em Moscou, em 1941. Então eu vou atrás de materiais, né, da polícia política, do Itamaraty, documentos pessoais de grandes vultos da época, e vou descobrir que o governo brasileiro, apesar de censurar toda a guerra, tinha conhecimento exato do que acontecia no campo de batalha no leste. O governo brasileiro, através dos seus embaixadores, através dos ingleses e dos estadunidenses, ele vigiava o dia a dia do Exército Vermelho. E quando o Exército Vermelho vence Moscou, vence Stalingrado, vence em Kursk, é um desespero total para o governo brasileiro. Mas o Vargas vai entender que aí a conjuntura muda. Contudo, o setor mais duro, o setor dos militares, da polícia política, essa turma não. Exige que a censura continue de pé. Só que o Vargas entende que é outra conjuntura. A partir de 1943, essa vigilância sistemática contra as informações vindas do leste vão diminuindo. Chega em 1945, o Brasil já é, de novo, um país democrático. As liberdades individuais foram restabelecidas, a liberdade de imprensa. O Brasil, inclusive, reatou relações diplomáticas com a União Soviética e nós recebemos aqui a embaixada. E curioso que é o presidente Dutra, eleito sucessor de Vargas, que tanto falava em democracia, é ele que vai colocar de novo o Partido Comunista na clandestinidade, vai romper relações com a União Soviética e vai trabalhar para a Justiça Eleitoral caçar, né, os mandatos dos parlamentares eleitos pelo movimento comunista. O fato dos Estados Unidos ter constituído uma grande indústria cultural, não só Hollywood na produção de filmes, mas também uma produção gigante na parte bibliográfica, e o advento da Guerra Fria, né, que é extremamente negativo, porque a Guerra Fria ela teve o Brasil como um dos seus principais palcos no pós-guerra. E essa Guerra Fria ela foi vitoriosa no Brasil. Nós tivemos 21 anos de ditadura no Brasil que nos impôs essa versão estadunidense da Guerra Fria, de que os americanos ganharam a guerra praticamente sozinhos, que o dia D foi determinante, que os anglo-estadunidenses eram os únicos defensores da liberdade. Então isso foi imposto aqui no Brasil. O Brasil se subordina aos ditames da Guerra Fria e a gente vai afastando do Brasil o trânsito de filmes, de livros, de pesquisadores, de todo e qualquer material soviético sobre a guerra. Por conta do seu trabalho e dedicação ao tema, Pitillo recebeu 2 condecorações. A primeira foi a Medalha da Vitória, concedida pelo Cônsul-Geral da Rússia no Rio de Janeiro, e a segunda pelo Comitê de Veteranos Russos. Em 2015, quando eu lancei a primeira edição do Aço Vermelho, eu fui condecorado pelo senhor Cônsul-Geral da Federação Russa aqui no Brasil, o senhor Andrei Budaev, com a Medalha da Vitória, né? Está aqui a medalha, está aqui o documento da medalha. Ele fez questão de me homenagear, me homenageou lá na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu fiquei muito feliz de receber essa medalha, que ela é um prêmio pelo meu trabalho, pela minha dedicação. E quando eu fui condecorado por um diplomata da Federação Russa, é a prova que os meus estudos estão no caminho certo, né? Porque eu estou trilhando o caminho da verdade histórica. Estou fazendo esse resgate. E o livro Aço Vermelho, ele é o primeiro de uma série de vários outros livros que eu lancei com vários colegas, com vários pesquisadores juntos sobre a Segunda Guerra Mundial. Ao todo são 6 livros sobre a Segunda Guerra Mundial. E quando eu lancei o do Vargas, que eu mostrei aqui para vocês, né, eu também fui homenageado. E aí o cônsul na época, que era o senhor Vladimir Tokmakov, e veio ao Brasil o Comitê de Veteranos da Federação Russa, no qual me agraciaram com essa medalha. Eu recebi essa homenagem
na Casa da FEB, né? E essa homenagem é do Comitê de Veteranos, que fala na luta contra o fascismo estivemos juntos, por conta da minha produção acadêmica. E nesse momento foi a época que eu estava lançando o livro do Vargas, junto com o meu professor Luiz Edmundo Tavares, e aí eu recebi essa segunda condecoração, no qual também me emocionou muito e fiquei muito agradecido, ainda mais por receber veteranos, né, da Grande Guerra Patriótica.